falou, meu ponto de vista é que ela foi muito passional, né? A verdade é que ela acabou se sentindo atingida por todos os protestos. É óbvio que ela se sentiu atingida, foram 40 unidades, né, da loja dela que foi depredada não, vandalizada. Então, assim, o meu ponto de vista é, como você falou, a torcida é o maior patrimônio do clube. E a torcida organizada é um segmento da torcida. A torcida organizada não é melhor nem pior, ele é torcedor como qualquer outro. Ele decidiu fazer parte de uma torcida organizada. E aí existe um outro ponto que é muito importante, a gente precisa entender sobre torcida organizada e o perfil de cada torcida organizada. Eu, por exemplo, faço parte de uma torcida organizada que em quase 11 anos de existência nunca se envolveu num episódio de violência, que é um movimento que cresce muito no Brasil, que é o movimento das torcidas chopes. Então, assim, o ponto fundamental dessas torcidas é combater a violência. Nós somos torcidas pacíficas, por exemplo. Numa véspera de Botafogo e Flamengo, a gente se encontra para fazer churrasco com a Flamanguaça. Entendeu? Então, isso não é notado, porque, na verdade, o que vende é tragédia. Sim. Então, quando dá ruim, todo mundo noticia. Agora, quando tem algo de positivo, ninguém noticia. A gente faz uma série de ações sociais que pouca gente dá visibilidade para o trabalho que a gente faz. Então, eu acho que eu acho que as pessoas fazem um discurso de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas necessidades. Acho que foi o que a Leila fez. Não tem como você pegar e, com todos os problemas que envolvem a Mancha Verde, você falar que eles não fazem nada pelo Palmeiras. Se você disser que eles são violentos, aí é um ponto de vista de cada um. Se vocês disserem que não concordam com a ideologia, é um ponto de vista de cada um. Agora, dizer que uma torcida organizada do tamanho da história da Mancha Verde não fez nada pelo Palmeiras, você mesmo disse, é muito passional da parte dela. Ela se colocou acima do clube. E isso é um perigo. Meu ponto de vista... Ela é muito vaidosa, né? Sim, e assim, o Palmeiras ele vive uma SAF disfarçada. É isso. Tá. Ali é uma SAF disfarçada. O clube é dela, igual o Fluminense teve com a Unimed, no período de Celso Barros. E isso não pode vir a ser uma fala recorrente de outros presidentes SAF? Digamos assim, Botafogo tem uma SAF também. Sim. Eu posso ilustrar isso dando o exemplo da relação que nós temos hoje. Desde a constituição da SAF, a gente passou praticamente 1 ano sem ter qualquer contato com a SAF. E é uma coisa que a gente já coloca como prioritário dentro das torcidas do Botafogo, a questão do ingresso. Porque isso sempre foi moeda de troca. Porque os clubes associativos eles dependiam das torcidas para ter apoio político. E isso era uma moeda de troca. A Fogorola foi a primeira torcida do Rio de Janeiro a ter um sócio-torcedor da torcida. Porra, maneiro, cara. Isso lá em 2012. Na gestão do Maurício Assunção, a gente tinha um sócio-torcedor da torcida. Então, a gente sempre defendeu enaltecer e engrandecer o sócio-torcedor, porque a gente entende que é um ativo importante para o clube. E isso lá atrás. É mais importante do que a troca política de votos por ingresso. Hoje já é uma realidade, mas lá atrás ninguém acreditava no sócio-torcedor, não entendia aquilo dali como um ativo do clube. Só que a profissionalização do futebol acabou levando para esse lado. E aí, eu acho que isso hoje, para o futebol como um todo, isso é fundamental, que tenha profissionalização em todos os aspectos. E isso passa muito pela relação entre a torcida e o clube. O que a gente defende hoje é uma relação de parceria, onde a torcida ela possa caminhar com as próprias pernas, entendeu? Porque a torcida também é um negócio, assim como o clube é um negócio. Sim. A gente também não pode ser ingênuo de pensar que um americano veio para o Brasil porque ele ama o Botafogo. Quem ama somos nós, a gente fica, independente do momento. Ele veio como oportunidade. É isso. Ele viu como negócio, as torcidas também são negócio, ele não tem que dar nada. Ele tem que ter uma relação de parceria para todo mundo crescer junto, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. E tu não acha que esse discurso da Leila pode ser mais um discurso de ódio? Autoritário. Contra as torcidas organizadas que já têm essa visão deturpada por conta de tudo que acontece? Sim, mas de verdade eu vi que até as pessoas que são contra a torcida achou exagerado da parte dela, colocar da maneira que foi, entendeu? Porque a gente não pode generalizar. A torcida ela pode ser a mais violenta, mas a gente não pode colocar numa vala comum todos os componentes da torcida. Perfeito. Porque a torcida, até as mais violentas, tem uma galera que também faz um trabalho legal, que também quer ir lá só para apoiar o clube. Entendeu? É a mesma coisa que a gente botar na mesma seara de todas as sacanagens que aconteceram no futebol. Porque gente boa e gente ruim tem em qualquer lugar. Entendeu? Existem clubes de futebol que venderam o resultado. E aí? Aí eu posso falar que, pelo fato dela ser dirigente, ela também está envolvida nesses esquemas? Sim, até porque teve jogador do Palmeiras que foi suspeito de estar envolvido em esquema de aposta, por exemplo. Então a gente não pode generalizar.
E eu acho que ela fez foi generalizar, mas o que você falou foi isso, ela ficou chateada. Eu também não concordo com a atitude, eu sou contra o vandalismo, mas não tem como colocar todo mundo na vala comum. E eu tenho muito orgulho de ser torcedor organizado, tenho muito orgulho da minha história e tenho muito orgulho da história da minha torcida. E problema da Leila. Sim, Botafogo tá bem, graças a Deus. eu trouxe isso aí porque eu acho que hoje é um paralelo que pode vir a acontecer com mais donos de clube, porque, né, que a fala dela é a seguinte: se eu não tô aqui, vocês não existem mais. Né? Foi mais ou menos isso. Então, quis traçar esse paralelo por conta da SAF também estar no Sim. Botafogo. A gente, a gente não sabe o dia de amanhã, se pode Claro. ser que um dia a torcida se vire contra a SAF, como quase aconteceu no Vasco, por exemplo, de irem lá protestar e vem o Josh aqui e fala: ó, cala a boca aí, que se não fosse eu, vocês já iam pra Série C. Né? Eu acho o debate super pertinente, mas assim, o futebol tem uma máxima que ninguém tira. Ganhou, tá bom, Não, tá perdeu, bom. tá ruim. Entendeu? Quando tava bom, ninguém reclamava dela. E no Botafogo a mesma coisa. No início do campeonato a gente não entrou no jogo. Entendeu? Por quê? Porque tava ruim. Aí todo mundo fala: e agora? Cadê a galera que falava mal do Luiz Castro? A gente falou porque o resultado entregue não era o suficiente. Sim. A gente não pode, quanto o Botafogo, achar que é normal a gente passar um perrengue na primeira fase da Copa do Brasil pro Sergipe. Entendeu? Ou tem um campeonato carioca tão apático como teve. Um campeonato carioca onde a gente não ficou entre os quatro principais do campeonato, não fomos pra semifinal. Aí todo mundo falou: tá vendo aí? Cobramos quando era pra cobrar. Sim. A gente não pode se acomodar em cima disso. E aí melhorou. E quando melhorou, a gente apoiou. É isso. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Se estiver fazendo ruim, a gente vai cobrar. Se estiver fazendo bom, a gente vai apoiar. É o que a gente tem feito. Perfeito. Trazendo já para Fogoró aqui, você falou que é um movimento diferente até de outras organizadas. Porque você, como você falou, vocês fazem churrasco com a Manguaça, que é uma reunião de torcida de cerveja. Isso. Cervejeiro. Como que foi a aceitação das outras organizadas mediante a isso? Então, assim, esse é um processo a longo prazo, né? Como eu falei, a Fogoró ela tem 11 anos. A Flamanguaça tem mais de 20 anos. A Flamanguaça é de 95. A primeira torcida chopp do Brasil é de 89, que é a Coringão Chopp do Corinthians. Então, assim, ideologia você não negocia, né? As pessoas precisam respeitar. E é isso que a gente tem feito. Sobretudo internamente, a gente respeita todas as torcidas do Botafogo. A gente, cada uma com a sua ideologia, e essa é a nossa. E a gente nunca teve problema quanto a isso, entendeu? Até mesmo porque os problemas normalmente eles acontecem em torcidas que têm a mesma ideologia. Por exemplo, as conhecidas como torcida de pista são normalmente que tem problema com as outras torcidas de pista. Então, assim, não tem por que ter problema com a Flamanguaça, que nunca teve problema com nenhuma torcida do Botafogo. Então, eles respeitam a nossa ideologia, a gente respeita a deles, cada um no seu quadrado, e todo mundo segue apoiando o Botafogo. Show. E como é que tu chega a presidente da Fogoró, cara? Então, a Fogoró, eu já participava de uma outra torcida chopp do Botafogo. E aí a gente teve algumas divergências internas sobre a organização da torcida, sobre a questão da democracia dentro da torcida, da transparência. E eu comecei a fazer parte da torcida chopp em 2019, que foi na outra torcida do Botafogo, que é chopp. E aí, em 2019 não, desculpa, 2009. E aí a Fogoró, ela surge em 2012, no final de 2012. Então já são quase 10 anos. E aí a gente procurou seguir a mesma linha do chopp, só que, sobretudo, organizada, democrática e transparente. Então, assim, eu fui o presidente, fui fundador, fui presidente de 2012 até 2015. E aí, como a gente defendia alternância de poder, eu não poderia contrariar o que eu defendi lá atrás. E aí, a gente teve um outro presidente de 2015 até 2018, depois de 2018 até 2021, em 2021 eu volto. E se Deus quiser, em 2024 eu paro. E qual é o teu plano de expansão da Fogoró hoje? Como é que funciona a tua ideia? Quais são os próximos passos da Fogoró? Então, eu tenho uma teoria que é a seguinte, eu falo isso muito internamente. Eu acho que a torcida ela precisa estar pronta para receber o componente. A gente precisa estar preparado, estruturado. Acho que o que é fundamental, a gente tem uma coisa que eu tenho muito orgulho e que hoje é reconhecido por todo mundo. Nós somos uma torcida que nós estamos em qualquer jogo do Botafogo, em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, a gente foi no amistoso para Londres, que não é fácil, que você avisa com um mês de antecedência para ter um amistoso em Londres. Nós fomos a todos os jogos da Sul-Americana. E isso acontece há 10 anos. Eu passei 3 anos na minha vida em todos os jogos do Botafogo, em qualquer lugar do mundo. É mesmo? Então, assim, se o Botafogo for jogar, você pode ter certeza que a faixa da Fogoró vai estar lá. Se a faixa não tiver, algum componente vai estar lá. Porque às vezes a gente tem problema com policiamento. Então, assim, eu acho que, sobretudo, a torcida ela tem que ter esse viés de apoiar o clube incondicionalmente. Esse é o primeiro ponto. E eu acho que hoje a gente vem colhendo o resultado desse esforço, que é de estar presente em qualquer lugar do mundo. Segundo, eu acho que o mundo muda, né? E eu acho que esse crescimento da Fogoró diz muito sobre isso. Eu acho que
a violência ela tem diminuindo de forma gradativa no ambiente do futebol. E o ambiente da Fogoró é o que a gente sempre defendeu. É um ambiente familiar, um ambiente que propaga a paz e o apoio incondicional ao Botafogo. E tem dado certo. Então, assim, a gente tem uma sede hoje em frente ao estádio, isso ajuda. Maneiro. A gente faz caravana para todos os jogos aqui no Sudeste. Minas, São Paulo sempre tem caravana. E isso não é fácil de acontecer. Isso precisa de organização, precisa de dedicação. E depois desses 11 anos, a gente tem colhido bastante fruto. Hoje a Fogoró tem uma quantidade considerável de componentes. Eu acho que graças a isso. E como é que é a relação de vocês com a gestão da SAF depois que teve essa mudança aí? Então, no ano passado, a gente praticamente não teve contato. Nossa relação com a SAF ela começa no final da temporada passada. Por quê? Porque eles propuseram uma mudança nos setores do estádio. As torcidas organizadas do Botafogo elas ficavam no setor leste inferior e a proposta deles era que a gente fosse para o setor sul e setor norte. E hoje o setor sul é ocupado pela torcida visitante. A ideia deles era colocar a torcida visitante no setor oeste superior, que sempre foi uma pauta nossa. Por quê? Por conta da acessibilidade, por conta da visibilidade. E a gente, culturalmente, as organizadas sempre ficam atrás do gol. Então, assim, a gente queria isso. Apesar do estádio não beneficiar muito quem fica atrás do gol. Infelizmente, o estádio Newton Santos, a gente ama o estádio Newton Santos, mas a estrutura é muito ruim. A acústica também. A acústica é muito ruim, porque não é um estádio de futebol, é um estádio de atletismo. Cara, eu vou te falar, eu quando eu fui no Engenhão, eu achei, perdão, no Newton Santos, eu achei até a acústica dele um pouco melhor até do que a do Maracanã. Porque do Maracanã, quando você tá de um lado, tu não consegue ouvir o outro. Lá, tu ainda consegue ter essa dinâmica das torcidas se ouvirem ainda. Porque você procurou enxergar dentro do setor. Só que o fato dele ser fechado para acústica é muito melhor. Por exemplo, no estádio, você só ouve o teu setor. Quem está na leste inferior só ouve a leste inferior. Quem está na superior só ouve a leste superior. Isso é um problema para a gente histórico, entendeu? Então, assim, essa foi a ideia deles e aí tinham vários argumentos. E aí foi quando a gente abriu esse debate e a gente aproveitou para aproximar uma relação que ela já estava muito, muito ruim. Porque a gente também teve episódio da invasão do CT no início do ano, entendeu? E aí eles receberam isso mal e simplesmente cortaram a relação. Foi quando o Vitor Sá também falou que não queria ficar mais, foi isso também, né? Foi o que noticiaram, ninguém teve uma informação oficial. E aí, com isso, eles meio que fecharam a porta e no final do ano vieram basicamente para comunicar isso, que é ter a mudança dos setores, e a gente colocou o que a gente achava que era interessante, e assim a gente começou a se reaproximar. A gente levou algumas pautas também que a gente achava que era importante, e a gente voltou a se encontrar, ter um canal, digamos assim, que antes a gente não tinha. E aí, no início desse ano, assim, quase uma semana antes de iniciar a temporada, eles avisaram que a mudança não ia acontecer e lançaram os novos preços, os novos pacotes sócio-torcedor. Para a gente foi uma bomba, porque o que tinha sido prometido acabou não acontecendo e a precificação, para a gente foi absurda.